Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas pelo YouTube, com oferecimento ONOLED que ilumina o nosso hangar. E nosso convidado aqui hoje, que é um convidado muito bacana, meu amigo, não vou falar o nome dele ainda. Esse oferecimento também da Black Hawk Ponto Aero. A Black Hawk deixa o seu avião novo de novo, fica uma beleza. Eles fazem tudo no avião para ficar jóia. Parte de GPS, instrumento, pintura, motor, tapeçaria e muito mais. E há o Mário Cabeleireiros que faz essa beleza aqui, mas eu nunca pentei o cabelo. E o Cláudio Jacaré briga comigo. O Mário Cabeleireiro, para quem é piloto, é pertinho lá no Shopping Ibirapuera. O piso lá é o Campo Belo, na loja 95. Não deixa de ir. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial para a Casa do Churro, do meu amigo Leandro Lopes Farri. Farri, ele está aqui com a gente, nos visitando e trouxe o legítimo churro espanhol. Onde é a mesma Casa do Churros, ô Lelê? Rodrigo Barbosa, 232. Rodrigo Barbosa, 232? Tatuapé. No Tatuapé, não vai perder que lá, ó, é uma beleza. Nos trabalhos técnicos, Valdir Lopes, produção executiva da dona Érica Jimenez, a patroa, e a edição de imagem é do Léo de Santos. Aqui nós temos a presença da dona Eliane Hack dos Anjos, esposa do nosso convidado, e do nosso amigo Leandro Lopes Farri. É isso? Farri. É isso aí, Farri. Bom, nosso convidado de hoje é um veterano aviador, é um aviador raiz, é um cara fera. Ele é o Dilson Lira dos Anjos. Bem-vindo, comandante. Oh, que puta obrigado. Cerimônia, né, para dizer que é o Dilson Lira Pois dos é, Anjos. Nós somos rapaz. amigos há quantos anos? Há uns 15, 16 anos. Você lembra quando você me conheceu? Eu conheci o Beccari. Vou contar essa passagem aqui, que é só vendo para acreditar. Porque você foi o único que viu, né? Eu estava em Bragança Paulista e estava entrando um puta de um CB, um vento. Eu falei, quem é aquele maluco que tá chegando com o Paulistinha ali? Eu falei, esse cara não vai conseguir botar esse avião no chão. Aí devia estar um vento aí de uns 30 nós aí de travessa. Quando eu vi o Paulistinha, eu falei, vai bater a hélice no chão. Aí pousou, encostou lá, quem desce? O Beccari. Eu falei, cara, você chupou manga com febre, né? Que você pousar com um vento desse aqui. Mas eu não esqueci nunca mais disso aí, porque quando você estava lá passeando no Aeroclube Bragança, aí veio um cara de lá, rapaz, fala, pô, eu vim te cumprimentar. Eu fui lá te cumprimentar, te dar os parabéns, porque eu voei convencional muitos anos. Então, brevetei no Paulistinha também, sei como é que é a sensibilidade de colocar um convencional no chão com um vento de través daquele que estava, ainda mais um avião leve. Tudo bem que você já contra o peso seu já fez a diferença. Mas eu era mais magro, pô, pesava bem menos, né? É verdade. Cabia no Paulistinha, agora nunca mais. Foi uma passagem muito legal, porque eu vi o tanto que esse avião é dócil e o cara tem que estar com ele na mão para fazer uma coisa daquela maluquice daquela. O Paulistinha não perdoa com vento atravessado. Se o cara não souber voar, convencional tchau. é convencional, né? Você sabe que eu estou conversando com nosso amigo aqui, o Leandro, que vai tirar o brevet? A voar Paulistinha, né? Eu estava comentando com ele, eu falei, faz no Paulistinha, depois você faz a adaptação num 150, num Cherokee, outro avião, é muito mais fácil. Não é? Muito mais fácil. É isso aí. Cara, como é que começou como é que nasceu essa vontade de ser piloto, Dilson? Bom, Beccari, na década de 70, eu era ainda adolescente ainda, e toda a vida eu tive vontade de ser piloto. Eu comecei engraxando no aeroporto, fui engraxate, muito tempo no aeroporto, depois passei a ser carregador de mala no aeroporto, fui abastecedor de avião no aeroporto, e dali eu peguei as apostilas emprestadas dos colegas, dos outros pilotos lá, que eu lavava avião, de vez em quando um me levava para fazer um voozinho, e dali eu me tornei piloto. Na primeira prova que eu fiz da ANAC, aquela não era ANAC, era DAC, naquela época era de 6 em 6 meses as provas, né? A primeira prova eu passei só em 2 matérias, mas eu nunca frequentei sala de aula, estudei sozinho. Então aí na segunda prova, aí eu peguei umas aulas numa escola que tinha em Goiânia, chamava-se Retago, Escola Técnica de Aviação de Goiás, que era do já falecido, um veterano lá, seu Vilar. E aí eu fiz a prova em Goiânia e passei em todas as matérias. Daí eu vim para Bragança Paulista, brevetei em Bragança Paulista em 1975. O tempo que eu tirei minha carteira, eu comecei a aprender a dirigir, 75. Estamos ficando velho, meu chapa. E onde que foi seu primeiro emprego de aviador? Como é que foi? Como é que foi a sensação de você levar
o seu pagador levar a voar, deu um friozinho de barriga? Como é que O meu foi? primeiro emprego, porque eu tomei bastante duplo, né? Então, quando eu voltei do Aeroclube, da Barra do Garça, aí fiquei lavando avião no aeroporto, e carregando mala, e o comandante chegava, o avião estava limpinho, e eu tive um cara que me ajudou muito, foi um pai na aviação para mim, que é ele? que é o comandante Luiz Claudino, mais conhecido como Cabaça, até já faleceu. Esse cara foi um pai na aviação para mim, entendeu? Foi o cara que me ensinou a voar, foi um cara que me deu um suporte muito grande. E aí um primo meu casou-se, e eu fiquei segurando, ele saiu de lua de mel, fiquei segurando um avião para ele, que foi um Cherokee Arrow, na época. E depois ele chegou, né, e devolvi o avião para ele, aí foi quando eu resolvi ir para os garimpos. Ah, você voava o avião dele, é isso? Eu voei, o emprego era dele. Ah, aí tá, ele você casou, foi aí voar eu de fiquei, freelancer. fiz o freelance para ele. Aí depois eu voltei e entrei na Conagro, que era uma cooperativa que estava colonizando a região de Barra do Garça, na época do incentivo da Sudã, na época do governo militar, que houve muito incentivo de colonizações para desbravar o Mato Grosso. Então você voou um avião grande lá. Eu cheguei a voar o DC-3 da Copercana. Clássico. E clássico, que hoje está na praça em Canarana. Hoje eles deixaram lá como museu céu aberto. Um troféu que não é troféu para um avião daquele, né? Exatamente. Podia estar voando hoje com uma turbininha ali, coisa e tal. É uma pena, né? É uma pena. Onde fica essa cidade, Canarana? Canarana fica próximo à Barra do Garça, deve dar uns 200 e poucos quilômetros por Aí, estrada. moradores de Canarana, quando você vê o DC-3, vai saber que o comandante Dilson passou na esquerda dessa máquina, Exato. não é isso? É que eu sou filho de Barra do Garça, ali da beira do Araguaia, né? Então, é uma cidadezinha boa, cidade boa hoje, que a cidade hoje se tornou mais universitária, né? Mas é uma cidade muito boa e é onde tudo começou, minha carreira, a minha aviação começou ali. Mas, voltando um pouquinho para a sua história, você teve alguém na aviação que, papai... Não, nada. Não, eu fui o primeiro, eu puxei a fila, não tive incentivo de família nenhuma. Até porque minha família era muito humilde, não tinha condições de me dar um apoio financeiro, nada. Então eu fui na cara e a coragem, na raça. Você acha que naquele tempo era muito mais difícil tirar o brevet e conseguir voar do que hoje em dia? Você acha que tinha menos pessoas brevetando e voando do que hoje? Não, a aviação ela teve um boom na aviação, né? Então foi o seguinte, naquela época... que foi um incentivo muito grande dos financiamentos da Sudã para abrir fazendas no Xingu, no Mato Grosso. Então tinha emprego, assim. Faltava piloto, assim, na época. Depois aí a aviação estagnou porque deu a crise, aí parou, depois foi de novo. Então a aviação tem esses altos e baixos. Nós tivemos uma crise agora há pouco tempo que os aviões voltaram para os Estados Unidos e os pilotos ficaram olhando o avião voltar, chorando sem emprego aqui. Exato. Né? Também naquela época também teve esses altos e baixos. Mas depois que eu comecei a voar, que eu tive o meu primeiro emprego, eu nunca mais fiquei desempregado. Que bom. Aí você foi para o garimpo. Que região que você voou no garimpo? Eu primeiro fui para a Serra Pelada, na abertura da Serra Pelada, mas como eu tinha pouca experiência, e aí eu fiquei com medo, e eu afinei na Serra Pelada, porque eu não tinha experiência de voo em pista curta, né? Então aí eu passei uns apuros lá, aí resolvi voltar para a minha cidade. Voltei para Barra do Garça, foi quando eu entrei na Copercana. Aí eu voei na Copercana por 3 anos, aí fui abrir o projeto Terra Nova na Cuiabá-Santarém, na abertura da Cuiabá-Santarém, um projeto lá. Aí de lá eu fui para Itaituba. Para Aripuanã primeiro. Na Aripuanã eu tive... Só para entender, Serra Pelada fica em que região do Brasil? Fica no Pará. No Pará, e o segundo garimpo fica próximo onde? a Carajá. O segundo garimpo fica próximo a Santarém, a região do Vale do Tapajós, Itaituba. E quanto tempo você conseguiu voar ali nesse lugar? O quê? As pistas eram melhores ou não? Não, tudo pista curta. Pista de 400 metros, 300 metros, de 500 metros, tinha todos os tamanhos. Mas como operava um 185... Era um avião que você posava em campo de futebol. Você voou máquina boa, DC-3, 185, brevetou, tenho certeza que no Paulistinha. Sim, com certeza. Eu brevetei em Bragança Paulista, eu solei no Gucci,
você conhece? Conheço muito bem. Gucci, e fiz o meu cheque no GSZ. No Gucci eu perdi a biquília do imposto. Conheço muito bem. Bom, e aí você foi... Quanto tempo ficou nesse garimpo, o último que você falou, que tem um nome danado difícil de lembrar? Eu voei 12 anos no garimpo, né? Na Sim, verdade, mas eu nesse voei 12 anos. segundo garimpo que você ficou. Eu voei... O último garimpo foi Boa Vista. Não. No segundo garimpo que você voou, quanto tempo você ficou? O segundo foi Aripuanã, né? Eu fui para Aripuanã. Voei ali uns 3 anos no Aripuanã. E aí eu fui voar para a prefeitura de Aripuanã, que era a única prefeitura que tinha avião no país. Eu voava um Azteca naquela época. Dentro do garimpo? Não, era na cidade. No garimpo eu voava Carioquinha lá na Aripuanã e Minuano, que era o da Embraer, né? Dilson, chegou no garimpo, coisa e tal, primeiro pouso. Qual foi a sensação que você teve? Rapaz, a sensação é a mesma de você comer melancia com farinha, viu, meu irmão? As coisa é feia. A coisa é feia. Apertava o QDR ali? Ah, com certeza. Ficava feio. Como é que foi? Você falou, vou quebrar, não vou? Como é que foi? Até porque é o seguinte, a partir da hora que o garimpo tem uma coisa, quando você prepara o pouso, você vem para o pouso, se entrou dentro do caixote, não tem mais arremetida. Ou pouso ou pouso? Ou pouso ou quebra, porque se você arremeter, você morre. Porque você está muito carregado, se você dá full power, quando o manche dá no batente, entendeu? E o avião não segura, você vai cair, porque ele está muito pesado. Então, você não pula a copa das árvores. Você pode estolar, ou como você pode bater em frente. Teve alguém que te ensinou, falou, vou te ensinar a pousar aqui? Teve. Um cara do garimpo. Quem que foi o... Teve. Eu tive muita experiência no garimpo com o Padrinho, com o Raimundo Lelé, com os Metralhas, os irmãos Metralhas também, entendeu? E foram eles que, quando eu cheguei lá, foi minha referência, o Bidu também, que é um grande amigo meu. Eles te ensinavam de boca ou iam com você no avião? Não, ensinava de boca. Você tinha que se virar. Se vira nos 30. É mesmo? Que responsabilidade. Deixa eu te falar um negócio, vou ter que chamar o Noled para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. O Noled vem com a gente para cá. Valeu! Bem-vindos de volta, comandante Dilson. A história é muito legal desse cara, vocês vão gostar demais. Mas antes eu quero pedir um negócio, se inscreve no canal, dá o seu joinha, como é que é? Mostra lá, Dilson, dá joinha, porque senão o programa não vai crescer. Poxa, é grandinho, mas precisa crescer mais ainda, tá bom? Não se esquece de se inscrever, tá bom? Você se inscreve, Dilson? Eu sim. Então tá bom. Você já tá inscrito, aliás? Já. Bom. Eu acompanho sempre. E a dona Eliane, tá inscrita? Ainda não, mas ela vai se inscrever. É? Ela tá inscrita, rapaz, ela já se inscreveu. Ela falou pra mim. Eu não sabia. Você tá perdido, rapaz. Ela é uma mulher modernosa, meu amigo. Pensa que é moleza? Então, meu velho, e aí? O que você transportava no garimpo? Quais eram as coisas que você transportava? Bom, no garimpo a gente... Animal? Animal, sim. Que a gente levava burro, porque o burro é um animal forte que para subir montanhas, descer, que era a época, região de Serra Pelada, era cassiterita. Então a gente tinha muita cassiterita, além do ouro, né? E a região de Tucumã, e a gente transportava, chamava Pista do Jabá, até hoje eu lembro que era uma pista perigosíssima. A gente transportava burro no avião, o burro ia anestesiado, mas ia um peão vivo. E o peão sentado na cabeça do burro. Ele dava uma anestesia, um sossega-leão no burro, o veterinário, e o peão ia sentado Se o bicho mexer... Se ele mexesse, ou era para matar, ou dar uma marretada na cabeça dele. Porque se ele soltasse as peias, que ele ia piada, né?
Soltasse, ele derrubava o avião, arrancava a porta, tudo aí. Porque era um baita risco. Né? Era um voo bem pago, porque era um voo de risco. Né? Então, aliás, todo voo do garimpo era um voo de risco. Né? Você voou 206 lá, aquele avião que era muito voado, né? Foi muito 206, a gente colocava um motor MWM de 700 kg dentro do 206 e ia para a pista de 400 metros. E não tinha banco. Não, só o banco do piloto. Só o banco do piloto. Quantas pessoas voavam num 206, por exemplo? A gente colocava 10, 11, entendeu? Era essa média. Hoje não pode nem falar isso, na ANAC vai terminar interditando a gente. Não, mas a ANAC... Naquela época não existia, né? A ANAC época e o não garimpo... Eu vejo assim, o garimpo é uma coisa... O pessoal fechava o olho e o pessoal voava. Tinha inspeção do DAC no garimpo? Não. Nenhuma? Não tinha. Nós tínhamos os mecânicos de pátio, que fazia as manutenções nossas ali no pátio, e quando voava 500 horas, descia aqui para o sul para fazer uma 100, Birigui, Araçatuba, Penápolis, Marília, eram os centros nossos de manutenção. Eu vou te fazer uma pergunta que vai te deixar numa saia justa. Sabotagem, tinha? Olha, existia e eu nunca vi. Para te dizer a verdade, eu nunca vi. Mas o pessoal comenta muito, principalmente numa pista que a gente operava muito na Cuiabá-Santarém, chamada Santa Júlia, que a gente entrava para dentro do garimpo com voo de carga e fazia perna, que a gente chama perna, que era um voo mais curto, 30 minutos, a gente vinha buscar óleo diesel. Então, os concorrentes, então, tinha. Eu mesmo não pernoitava lá, eu pernoitava hoje chama-se Novo Progresso, na minha época chamava-se Armazém. A gente operava na rodovia, na Cuiabá-Santarém. A gente pousava na estrada e pernoitava ali porque era mais seguro. Tinha uma pensãozinha boa, uma comidinha boa, o pessoal do sul. Então, era mais limpinho. Lá a gente dormia dentro do avião sujo de óleo, entendeu? Então, dormi muito dentro de avião. É muito cansativo. É muito cansativo. Você Muito voava o dia inteiro, né? E aí você evitava muito ir para a beira do rio, tomar banho na beira do rio, tomava banho de tamborzinho de água, para não ir na beira do rio por causa das malárias, porque tinha muita malária. Então, a malária no nascer e no pôr do sol. Pegou malária? Não cheguei a pegar malária. O meu irmão pegou 14 malária. Meu irmão também amigo meu pegou 16. O meu irmão também é aviador, hoje ele voa na África. Mas ele pegou muita malária. Cara, né? A sensação de pegar malária ia ser terrível, né? Não é... Mas eu sempre evitei ir para a beira de rio no nascer e no pôr do sol. Comando, e as coisas que você precisava entregar no garimpo que não dava... Por exemplo, às vezes você não chegava com excesso de peso que não dava para pousar? Existia essa condição, né? Não, a gente... nunca aconteceu de você não dar para pousar. Você estava com excesso de peso, sabia que estava com excesso de peso. Tanto é que depois que nós fizemos uma associação de pilotos no garimpo, nós conseguimos conscientizar todos os pilotos e os donos de agência, donos de garimpo, a estabelecer o peso padrão nos aviões. Estava um pouco acima, mas não acima como era. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, se tinha alguma associação. Como é que funcionava a associação? Tinha. A primeira associação que fizeram foi em Itaituba, que era o finado Bessa, que era o presidente da associação de pilotos lá. Aí depois que eu vim para Alta Floresta, eu trouxe o modelo de lá para Alta Floresta e eu fundei uma associação de pilotos, chamava-se Asa Norte, Associação dos Aviadores do Norte. Então, o Jorge Cury, o finado Jorge Cury, era o presidente e eu era o vice-presidente. Ela funcionava no intuito de quê? Nós fizemos um trabalho muito bonito no garimpo. Então, chegava um piloto daqui do sul, que não tinha experiência de voar no mato, não tinha experiência de pista curta. Ele ia tomar duplo com a gente. De verdade. De verdade, levava ele em cima da carga, na volta botava ele para decolar do garimpo, entendeu? E ia treinando ele até ele estar apto a gente soltar ele para voar. E nós tínhamos um fundo também que a gente tinha uma reserva, que se o piloto chegava lá, estava passando necessidade, não tinha onde ficar, então a gente bancava. Dava uma ajuda para o cara. Dava uma ajuda para ele. E também nós tínhamos uma reserva para combustível. Por que combustível? Quando caía um piloto, sumia um piloto na mata, nós voáramos na busca até achar. A gente não desistia, entendeu? Já deixou de achar? Já deixamos de achar vários. Inclusive um que era vizinho de porta meu, o finado Hélio Bacana, nós achamos depois de 7 anos. 7 anos. Mas eu voei 22 dias Só achou o esqueleto. Isso. E eu voei 22 dias na busca dele com combustível meu e no meu avião. Eu tinha avião.
Então eu voei na busca dele 22 dias, com custo todo meu. Deixava de fazer voo no garimpo para fazer. Às vezes a gente entrava com voo para o garimpo carregado, na volta ia para a busca, para a área de busca. Só que ele declarou emergência no lugar e caiu em outro. Estava perdido. Estava perdido. Então, E lá é o seguinte, a hora que cai na árvore, a árvore engole, né? engole. Não tem jeito. Vários pilotos. Se não morre da queda, morre perdido. Morre perdido. Se o cara não for mateiro... Como teve outro que o Chiquito também, que caiu também, também cheguei a voar na busca dele também, e até hoje não foi encontrado. Encontrou o avião, mas não encontrou o piloto. Então, ele abandonou o avião, não deixou nada escrito e saiu na mata e o bicho deve ter comido onça. E o que acontece bastante, Acontece muito. Eu então entendo que o garimpo não existia uma concorrência, era mais saudável a coisa ou não? Não, era muito unido os pilotos de garimpo. Mas tinha uma concorrência. Tinha uma concorrência, mas quando um declarava emergência, todos iam em cima. A união é mais forte. E quando a gente localizava o avião, porque naquela época não existia GPS, não existia nada. Então, qual era a técnica nossa para marcar a mata? A técnica nossa era o seguinte, você lançava papel higiênico na mata para ficar enganchado na copa das árvores e farinha de trigo. Por que farinha de trigo? Porque se chovesse, o papel ficava e a farinha podia ser lavada. Então a gente localizava, tirava o rumo para uma pista cronometrado e aí a gente sabia exatamente o local onde estava o avião e acionava o salva-aéreo. Aí o salva-aéreo ia lá com o helicóptero sapão e resgatava. Assim era. E tinha muito acidente ou não? Como tinha. É que era? Em 1985, a região de Itaituba, nós perdemos 13 pilotos em um ano. Morreram em acidentes? Morreram mas todos. Na maior parte que decolagem, voo, navegação? Em voo, em pouso, em arremetida, em parar o motor. Inclusive tem um amigo nosso que você conhece aqui, o Dionísio, que é dono da Challenge ali de... Eu voei na busca dele, ele caiu, ficou enganchado em cima da copa das árvores, dia do aviador. Que presente ruim. Ele ficou enganchado na copa das árvores e o helicóptero tirou ele. Ele ficou, a sorte que o avião ficou enganchado. Ficou inteiro o avião? Ficou inteiro, ficou lá na copa das árvores. E ele foi resgatado de helicóptero. Eu voei na busca dele. Que legal isso aí. Você fala de arremessar as coisas. Você arremessou papel higiênico, farinha de trigo, coisa... E material para o garimpeiro? Porque às vezes você tem o garimpeiro, mas você não tem a pista pronta. Isso. O que acontece é o seguinte, o garimpeiro ele entra na mata, ele fica até 90 dias, 120 dias na mata fazendo pesquisa. Quando ele descobre o garimpo, ele abre uma clareira. Uma clareira ele derruba uma parte de mata e ele sai. Aí ele vem na cidade e te freta para você fazer um lançamento de carga. O que é a carga que a gente lança? Ele lança arroz, feijão, gasolina. Cachaça. A gasolina, como é que a gente lançava a gasolina? Pega um bujão de gás vazio, tira a rosca dele, enche de gasolina, lacra o bujão e lança o bujão carregado. Só faltava pro pavio. Que é a gasolina para as motosserras para começar a abertura da pista. E a cachaça a gente colocava numa mangueira de água, essas mangueiras de água jardim, então a gente colocava uma caixa de pinga, daquela lá, e botava a rolha dos dois lados, enrolava ela, botava dentro de um saco e lançava ela dentro de um saco. E não quebrava? Não quebrava, ela chega lá inteira. Devagarzinho para lançar. Devagarzinho, a gente lançava tudo, pá, machado, motosserra. Encomenda de sogra tinha ou não? Sogra, brincadeira, sogras. Essa encomenda tinha... o quê? Encomendava mais, era cigarro, fumo, essas coisas, né? Então, e mantimentos, né? A peãozada tinha que comer lá embaixo e tinha que abrir a pista. Não é brincadeira. E não é brincadeira.
Voltamos, gente, olha, se eu não falar isso aqui, eu vou apanhar da patroa. Vocês têm que ir lá, se inscrever no canal. Faz o quê, Edilson? Que mais? Ó, joinha, pra vocês verem o seu Deus falando. As fotos desse cara, rapaz, tem cada foto, bicho, antiga, de calça xadrez, boca de sino, hein? Que coisa. Faz tempo aquilo, hein? Faz tempo. Nossa Senhora, Um parecia. tempinho. É, muito feio. Bom, então você fazia lançamento de tudo. Sim, a gente, o garimpeiro vinha, igual eu estava falando, né? Ele achou o ouro lá. Então fazia uma fogueira, tal hora, 10 horas. A gente decolava, voava 1 hora e meia em cima da mata, só pela mais ou menos o que o garimpeiro falava. Aí localizava aquela fumaça, já decolava com o avião sem porta, com 600 quilos de carga e o lançador. Aí chegava em cima localizava a fumaça, a clareira, você via o ponto melhor para você iniciar a primeira aproximação, porque a técnica do lançamento é o seguinte, a primeira aproximação você não pode passar muito baixo, porque você está muito pesado para a remetida. Entendeu? Então você lançava a primeira mais alto e vinha abaixando os tiros. Até o último tiro que você praticamente entrava dentro da clareira. Porque, na verdade, tem que lembrar, as pessoas acham que a árvore lá no garimpo é pequenininha. Não, a árvore de 40, 70 metros, né? Metros, é entendeu? isso aí. Então, aí a gente vinha e dava o sinal para o lançador. Você dava um dente de flap, vinha com o avião, flapeado, e quando dava, falava já, e ele lançava, saía... Qual era o jeito para poder acertar? Era um pouquinho antes? Um pouquinho antes. É sempre um pouquinho antes, porque ela acompanha, né? Que coisa fantástica. Quanto tempo o cara demorava para abrir uma pista que fosse decente? 6, 7 meses já estava com a pista aberta. Porque não é fácil abrir uma não é pista. fácil. Eu até era feito tudo à mão, né? Tudo à mão. Porque é por isso que as pistas são curtas ou é para evitar que outras pessoas invadam? Não, por isso, a maioria porque às vezes tinha obstáculo, tinha que aterrar, então para aterrar tudo na mão, então eles faziam mais curto. Aí depois até davam uma melhorada no desmatamento, porque às vezes o desmatamento era muito curto. Então decolagem você decolava com um só, decolava com 2, entendeu? Porque era muito curto. Você pousava carregado, mas para decolar você tinha que decolar com menos. Eu sei de uma história, você me fala, que um cara decolou com um cara na cauda no garimpo. O Wilson da Natal, sim. Eu voei, nós somos conterrâneos de época de Itaituba. O Wilson é lá da minha terra, de Piracicaba. Conheço muito o Wilson. Eu tenho um livro dele, já li o livro dele também. Eu não vi, mas ele conta, né? Eu não vi. Dizem lá que realmente aconteceu. Eu não cheguei a você imagina a sensação do cara voar na cauda, bicho, agarradinho lá? A sensação do piloto com aquele peso ali, que usar os comandos para voltar para a pista do garimpo e pousar para descer o cara, né? Então, ele lançou um livro, Wilson, inclusive. Sim, lançou, né? O Voo Noturno. Escuta, comando, você vai lançar um livro ou não vai? Olha, eu tenho intenção, sim, de lançar um livro em memória, porque eu tenho uma história que os pilotos de garimpo estão acabando. O pessoal da minha geração já... ou uns pararam de voar, outros já faleceram, entendeu? Eu estou com 62 anos. Eu vou voar uns 10 anos, já acredito que eu ainda dou conta ainda de empurrar manete ainda. Acho que mais, hein, comando? Tomara, tenho uma saúde boa, tal, então acredito que sim. Eu tenho vontade de lançar um livro, contar a minha história e fazer um lançamento, não para ganhar dinheiro, mas seria um livro para deixar registrada a minha passagem aqui, porque eu falo sempre para minha esposa, a nossa missão aqui está cumprida. Porque eu criei 2 filhos, um é comandante na Azul e o outro já... Espera aí que você pergunta, eu vou fazer para frente, aguenta as pontas aí, senão a gente não fecha, Tá. Desculpa. Bom, o homem tem a missão cumprida mesmo, né? Sim. Quando o quê? Plantou uma árvore? Sim, já plantei várias. Filho? 2 filhos maravilhosos. Que legal. Tá formado, já voou, já fez o que queria, casou. Um já casou, me deu a netinha, que é a paixão da minha vida. Aí. E você mesmo casou, tá tudo muito e bonito. O Papai do Céu me agraciou de eu conhecer uma pessoa muito, muito fantástica. Minha esposa é meu alicerce, é meu Que tudo. aguentou o tanto com você tudo. no garimpo. Ela me acompanhou nos garimpos tudo, Não entendeu? é, não é brincadeira. Parabéns, dona Liane, viu? Bom, além de transportar, eu sei que você me disse que você levava artista para lá. Quem que você levou para lá, conhecido? Olha, eu voei já foi comigo pro garimpo lá o Bartol Galeno, que era o cantor da época lá. Lá no Nordeste. Odair José. Odair José. Odair José, o Fernando Mendes.
aqueles cantores que fazia lá no garimpo. Agora eu vi vários shows lá, Rita Cadillac, Gretchen. Ah, isso que eu ia te perguntar. e Levava teve- mulher, né? e Coitado dessas mulheres, passava apertado no garimpo, né? Um monte de homem. Mas faturava muito. Saí de lá com a bolsa cheia de ouro. Cheia de ouro, cheia de ouro. Tem uma passagem lá do Raul Seixas, que foi fazer um show no garimpo, e ele ficou bêbado e não conseguiu cantar. Doidão. Ficou doidão, não conseguiu cantar. Mas não... o Raul Seixas nunca ficava doidão no show dele, comandante. Caramba, você tá exagerando, comandante. E como esse show era lá dentro do garimpo, então teve vários voos, a pista ficou lotada de aviões. Então os pilotos todos, nós fomos para lá, que estava nos garimpos perto, decolou, foi para lá para dormir lá no Marupá. E aí, tem até um piloto lá que é fã número 1 dele, lá que é o Clinge, ganhou uma jaqueta dele, lá de Itaituba. E aí, como ele não conseguiu fazer o show, vamos fazer churrasco e tomar cachaça. Mas ele estava inteiro ainda, conseguia pelo menos ficar de pé. Mal conversava. É mesmo? Mal conversava. Mas aí passou o dia pro dia seguinte, o jogo... E no outro dia eu não fiquei, porque aí eu tive que ir embora, né? Mas você sabe que o Seixas era um boa praça, né? Não, é gente boníssima. Ele era muito simples, né? Ele era muito simples. Eu conheci ele porque um amigo meu, Dimitri Lee, fotógrafo, fez o último disco dele, a foto. E eu que revelei as chapas de 8 por 10 polegadas de chapas grandes, ele pediu para eu revelar. E para mim foi uma honra, né, fazer isso naquela época. Raul Seixas, conheceu o Raul Seixas, foi muito legal. Como é que era navegar lá, comandante? O que usava? Mapa, extinto, não tinha GPS? Não, o melhor mapa do garimpo chamava-se Guardanapo do Aeroporto. Esse era o melhor mapa do garimpo. Por quê? Você chegava lá, pegava um piloto já antigo da região e ele fazia um mapinha no guardanapo para você. Daqui a tantos minutos você vai ver o relevo da serra, assim e tal, você vai passar um rio nessa posição, você olha o rio, você vai ver que tem uma ilha, daí você passa a ilha, aí você vai ver que logo depois da serra tem uma pista do seu lado direito, do lado esquerdo, e assim a gente ia. Era rumo é rumo e tempo é tempo, era bússola e relógio. Aí você aprendia realmente a voar, né? Ali você tinha que voar assim. O mapa era desenhado na cabeça. Na cabeça. Comandante, como é que era feito os pagamentos lá? O pagamento a gente recebia em ouro. Entendeu? A moeda do garimpo era ouro. Pagava antes? Não, você fazia os voos, tinha os manifestos, você ia na agência e acertava os manifestos. Entendeu? Então, a maioria dos pagamentos era em ouro. Então, você recebia em ouro. Como é que você sabia que o ouro era bom ou não? Existia trambicagem ou não? Não, existia. Porque você pegava um garimpo de um ouro mais fraco, tinha ouro 85, teor 85, teor 90, e às vezes o cara te dava por um teor 90 e era 75. Você não tinha uma análise ali na hora. Você tinha que ir na compra de ouro, você ia saber a quebra na hora que fosse queimar o ouro, que a gente chamava. Entendeu? Então, para fundir o ouro. Então, você vendia o ouro e pegava o dinheiro? Pegava o dinheiro. Não vinha dinheiro vivo? Às vezes você pegava dinheiro vivo. Às vezes você pegava, e naquela época você saía com a mala cheia de dinheiro. Ganhava muito dinheiro, mas também gastava. Como é que era o preço das coisas lá? Era muito caro. Eu costumo falar que você passava fome com o dinheiro no bolso, que você não tinha o que comprar para comer. Imagina. Entendeu? Então, e bebida deve ser uma paulada. É tudo caro. Garimpo é tudo caro, é preço de ouro, né, que a gente fala. Né? Preço de ouro. E como é que transportava a bebida, por exemplo? Não só, tinha balsa de bebida, não tinha? Não ia balsa. A gente levava a bebida no avião. Então, para caber mais, a gente tirava a bebida das caixas e colocava dentro de saco de linhagem. Entendeu? Esse saco branco de 60 quilos, você botava até 3 caixas, 4 caixas dali dentro de um saco daquele e ia empilhando dentro do avião. Então, você levava isso aí refrigerante. E gasolina, na época era aquelas gasolinas em lata, aquelas latas jacaré, que era a gasolina ia naquele. Depois passamos a carregar em tambor de plástico. A gasolina para o avião ou para o garimpo? Para o garimpo, motor estacionário, que o garimpeiro usa para usar, que a gente chamava de bico-jato, né? que para derrubar o barranco, para até chegar no cascalho para tirar o ouro. Então, tudo era maquinário. O garimpo... Hoje não, hoje você tem reta escavadeira, você tem tudo, mas naquela época não tinha. Então, naquela época era tudo no manual. Entendeu? O garimpo era tudo manual. Então, a gente levava o combustível, gasolina, óleo diesel, tudo ia de avião. A vida era difícil. A vida era difícil. Não era fácil. Mas era divertido. Imagino que seja mesmo. Um molecão novo, então para mim era tudo festa. Agora, a grande pergunta. Alguma troca de cueca? Sim.
Várias. Conta umas duas ou três pra gente saber qual foi a pior delas Várias. e qual foi a mais tranquila. A pior para mim foi, eu decolei, eu cheguei no garimpo com um voo de 700 litros de óleo diesel, descarreguei, botei os tambores vazios e estava voltando para Itaituba. Era um 210 Turbo, o KFS. E eu estava nivelado a 6.500 pés quando a pressão do óleo caiu. A pressão do óleo caiu e eu comecei a subir. Subindo, botei a boca no mundo, ó, meu motor vai parar e tal. E aí a negada veio em cima, né? E aí, quando eu estava atingindo 10 mil pés, ele deu um disparo de hélice e trancou, fundiu o motor. Eu falei, eu tomou no motor, não vou cortar o motor, vou voar até estourar esse motor. E eu fui jogando para o lado do rio. 3.500 pés acima é melhor do que, né? Lógico. Eu fui jogando para o lado do rio, para me jogar o avião dentro do rio. Aí tinha um garimpo Cuiucuiu. E eu falei, ou eu alcanço o rio, ou eu alcanço o Cuiucuiu. E não deu tempo, não alcancei, caí. Mas, graças a Deus, saí inteiro. A minha preocupação maior era o fogo no avião, porque quando estourou a mangueira de pressão de óleo, que jogou todo o óleo para fora, o motor está quente. E aí veio fumaça para dentro do avião. Aí eu abri as portas do avião, tirei meu óculos, joguei no painel, peguei o cinto, passei, e aí eu vim para bater. E aí se passa um filme na tua cabeça, porque minha mulher estava gestante do meu primeiro filho, entendeu? E aquela época, era um piloto atrás do outro morrendo, entendeu? Então, pô, e você está tão acostumado com o perigo que você acha que não acontece contigo. Até a hora que você leva o susto. Descobre que acontece. Aí você descobre que acontece. Esse foi o pior? Esse foi o pior. Você pousou o que antes da pista? Pousei antes. Não alcancei. Porque o planeio de um avião, você com motor reduzido é uma coisa, com motor parado é outra. Ah, fica difícil, né? Fica difícil. Ele afunda e afunda um tijolo, rápido. né? Entendeu? Ele vem rápido. Estava carregado? Não, estava vazio. Eu estava com 12 tambor de óleo vazio dentro do avião. Foi a sorte, né? Foi a sorte. Se eu tivesse carregado, você varar uma pista carregado, você cair carregado no garimpo é fatal. Você carrega a carga que não tem corda que segura, por exemplo. Então, com o motor MWM dentro do avião, ele está amarrado em corda para ele não correr na decolagem nem no pouso. Mas se você varar a pista, bater, ele vem e te imprensa, te mata. É voo bomba, né? Você está com 800 litros de combustível dentro do avião. Você bater, vai dar uma fogueira. De São João anual, Exato, não né? vai parar no... E esse aí foi um dos. E o outro, qual que foi que você passou apertado? O outro eu pousei no garimpo com Bonança. Eu estava até com um manicaca em cima da carga, estava levando ele para tomar duplo, até do Rio Grande do Sul, gauchinho, que a gente chamava. Deixa eu explicar. Gente, para quem não é da aviação, o manicaca é o cara que está iniciando a aviação. E aí, quando eu pousei lá na pista, na beira do Rio Telespires, chamado São Benedito, que era um garimpo de balsa no Rio Telespires, eu perdi o freio do lado direito. E a pista era curta. E eu tentei dar um cavalo de pau. E eu falei, vai varar, vai bater. Falei para ele, cortei o motor, tudo. E aí eu cheguei na lateral da pista, eu calcei o pedal esquerdo que tinha freio e dei motor para ele virar. Ele virou, os trem recolheu, eu bati de cauda. Aí saiu um tambor de óleo. Aqui, entre nós dois aqui, bateu, arrancou o para-brisa, estourou, que eu tive que jogar até a cueca fora, que eu fiquei banhado de óleo diesel. Quer dizer, entendeu? Que essa aí já não borrou a cueca, já borrou tudo. Tudo. E mais alguma para contar para a turma aí, para saber como é que é a vida de garimpeiro? Teve sim. Teve você chegar no garimpo, não conseguir pousar, o combustível está acabando, o pôr do sol está vindo, entendeu? Então, aí você tem que alternar outro e chegar, entendeu? E uma vez eu alternei Jacareacanga, você já ouviu falar de Jacareacanga? Então, e eu cheguei no garimpo já no pôr do sol, não consegui pousar, pousei no Jacareacanga praticamente noturno, né? Então, outra vez também, eu no Aripuanã, eu decolei para ir numa pista e eu não conhecia a região. E aí o amigo meu, o comandante Galindo, falou, ó, tá na beira do rio Aripuanã. Só que ele não me falou que tinha um outro rio, o Rio Branco, que caía no rio Aripuanã. E eu cheguei e estava chovendo em cima. E eu fiz a curva pela esquerda, fiz o balão pela esquerda para voltar e peguei, o rio subiu e anoiteceu. Aí eu pousei numa pista que tinha na beira desse rio, à noite, relampeando, e clareava, e eu pousei nessa pista. No outro dia eles estavam indo na minha busca. Socorrer. E tinha um peão comigo que conheceu a pista. Não, isso aqui é o Rio Branco.
Aí tinha uma pista mais acima que eu já tinha ido, chamava a pista do Henrique. E eu falei, que lado que tá o Henrique? Ele falou, não, subi no rio aqui, o Henrique tá logo aqui em cima. Pertinho. Aí eu decolei, passei em cima do Henrique, sabia o rumo para o Ariponã e pousei no Ariponã de manhã cedo. Que sufoco, hein? Comandante, deixa eu chamar o Noled pra gente, ó, faturar, entendeu? Tá ok. Só faturar no garimpo não dá. O Noled vem com a gente, um abraço, valeu. Bem-vindos de volta, estamos aqui com o comandante Dilson e ele vai contar uma coisa que vocês não vão acreditar, mas é verdade, não é mentira de pescador nem de piloto de garimpo. A história do Cessna 210 que se me contando nos bastidores, comandante. Conta essa história que o povo tem que saber. Só para dar uma adiantada, gente, 210 quem voa sabe que tinha muito problema de trem, né? Sim, com Toda certeza. hora ele baixava o trem, você Sim. tinha que bombear ele Ah, aqui. E, gente, não era assim, não. Não é assim, Era é. assim, tá bom? E para poder baixar o trem de uma vez. Isso. E aí o seu trem não baixou, ou do avião? Na verdade é o seguinte, eu cheguei lá em Cuiabá e aí um amigo meu lá da oficina pediu se eu podia fazer um voo de experiência no 210 que estava em manutenção. Falei, tudo bem, vamos lá. Aí tinha um outro piloto amigo meu, o Gilson Risse, que tá vivo, é testemunha dessa aí, o Brandolfo, que era o mecânico que estava junto. E ele falou, posso levar meu compadre? Eu falei, pode. Então nós fomos em 4. Foi eu e o Gilson na frente, eu fui voando, e o compadre do Gilson e o mecânico atrás, o Brandolfo. Aí decolamos, quando eu decolei de Cuiabá, a biquília recolheu e os principais ficaram em trânsito. E eu comandei embaixo, a biquília travou, mas os principais não. E aí eu falei, puta merda, vamos ter que pousar de barriga esse avião. Eu falei, não vou quebrar esse avião. Aí fomos para cima de Santo Antônio do Levergé, afastei, pedi Cuiabá, afastei, não declarei emergência, nada. Aí subi para 3.000 pés, 3.500 pés, eu acho, uma coisa assim. E aí falei pro Gilson, vem aqui para a esquerda que eu vou para trás. Eu perguntei, tem uma corda aí dentro? Aí o Brandolfo, não, tem uma corda aqui. Falei, então nós vamos baixar esse trem de pouso. Porque estourou a mangueira hidráulica e vazou o óleo todo. E aí nós fomos para cima ali, falei, flapei o avião, segura ele aqui com 75, 80 nós aqui. E o Brandolfo e o compadre dele ficamos segurando pela calça jeans, pelas pernas. Lá fora, lacei a perna de um lado. Mas você abriu um pouco a porta, conseguiu abrir a porta? Sim, você está flapeado aqui, você abre a porta, tranquilo. Não fica tão pesado o vento, né? Aí travamos um lado, travamos o outro lado, voltamos, pousamos só com as comportas abertas. E não quebramos o avião. E o nariz? Baixou? Não, o nariz travava. Travava. Quando eu comandei embaixo, o nariz travou, a biquília travou, mas os principais não. Então essa é uma história que eu não gosto de contar, que o pessoal vai achar que você está mentindo. Entendeu? Mas tem... Olha, quase que achei que era uma mentirinha, mas eu... Tem testemunha vindo de viva. você, eu acho que é verdade. Gente, quem precisar de um bom boiadeiro aviador, tá aqui, ó, o comandante Dilson. Tem testemunhas lá em Cuiabá que tava. Outra passagem também foi meu irmão também, que aconteceu com ele com Bonanza. Meu irmão também é aviador, lá no garimpo também. Ele decolou, quebrou o varão da biquília, os principais travou, mas a biquília não. Aí ele pousou lá no Cripuri, na pista do Pena, e nós fizemos uma corrente de um lado e do outro, de pessoal, de um lado e do outro. Aí que ele pousou, ele cortou o motor, segurou o nariz em cima, jogou a carga para trás para segurar, jogou a carga para trás, ele pousou, nós corremos atrás, o mecânico pulou na cauda do avião e não quebrou o avião, segurou. Essa história. Tudo bem, é verdade, acontece, mas que é engraçado, né? É engraçado. Parece uma grande mentira, mas não mas é. se você contar isso em rodada, é só quem viveu lá, que sabe o que a gente fazia. Você Essa conta turma aqui, de hoje pessoal, não tem essa aviação do garimpo, né? não teve. A aviação de garimpo acontecia de tudo. Áureos tempos. Eu sei de um caso que o cara entrou
perdeu o freio no pouso, entrou dentro do prostíbulo, no garimpo. Sim, aconteceu também lá, isso aí eu vi lá, o piloto lá, que a gente usava uma sacola de couro aqui, que a gente chamava de buroca, entendeu? Onde carregava arma, porque no garimpo todo piloto toda a vida andou armado, ninguém andou armado, até porque era desarmado, porque era a segurança nossa cair na mata, você tinha uma arma. Então todo mundo andava armado, não tinha um piloto que andava desarmado. Então a gente usava essa bolsa aqui que você carregava ouro, carregava arma, entendeu? E um colega nosso foi dar hélice no Skyline, lá numa pista chamada 140, e ele foi dar hélice e ele não tirou a buroca, o avião, o motor pegou e ele morreu na hélice do avião, entendeu? Ele pegou e foi sugado pela hélice. Quando você deixou o garimpo, que rumo você tomou na sua vida? Então, quando o garimpo acabou, o que aconteceu? Você voou na tábua, tinha certeza que você tinha voado? voado. Não, na pena táxi aéreo, entendeu? Daí, da Pantanal, eu entrei na Trip, fui da primeira turma da Trip, eu comecei a empresa, entrei na Trip em 98, saí em 2005. Até quando eu saí, eles me deram uma placa com as declarações muito bonitas, pelos 5 anos de contribuição da empresa e tal. E lá na Trip eu voei Brasília e ATR. Daí eu saí da Trip para voar agrícola. Saí da Trip e fui voar no Grupo Margem, no Mato Grosso. Então, voei... E aí, qual foi a experiência de voar agrícola? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu voei 12 anos no garimpo e eu não levei susto igual eu levei no agrícola. Por quê, comandante? A agrícola você voa muito pesado? Pesado e próximo você está com a margem de 90% da margem de perigo. Você voa, passa embaixo de rede, de fio para pulverizar melhor, e balões com temperaturas altas, entendeu? Então, e pesado. Pesado, entendeu? E eu tive várias paradas de motor no agrícola, eu voei um avião a álcool. Então, numa decolagem com 950 litros no rope, eu decolei, murchou o motor, eu alijei, e ele quase fez um loop comigo, eu joguei na estrada, ainda bati asa no barranco, parei no meio da soja, entendeu? Era esse tropelo. Aí eu resolvi sair e falei, olha, eu já estou ficando velho. Quer saber? Deixa para lá, né? Daí eu saí da aviação agrícola e fui fazer um intercâmbio na África para mim aprender inglês. Daí da África eu vim... África? Que eu lugar? Fiquei em Cape Town, África do Sul. Mas chegou a voar lá? Não, Me parece que tem um irmão que voa na África. Eu tenho um irmão que voa na África já há muitos anos. Hoje ele mora no Senegal. Que máquina que ele voa lá? Ele voa Brasília. Lá, ele é comandante de Brasília lá. É o meu irmão mais novo, é o caçula. Nós somos de uma família... Eu fui o primeiro e fui trazendo a leva, né? Então nós somos hoje uns 6, 7 pilotos da família. E entre filhos, sobrinhos, primos e irmão. E daí da África eu vim para voar na Global. Tá, sério, fui voar Citation. Aí fiquei voando Citation, fazendo UTI. Como é que foi essa transição do avião a hélice para o jato? Teve muita complicação de voar alto, pressurizado, veloz? Não tive dificuldade, não. Não tive dificuldade, não. Eu tomei uns duplos com o comandante Omir. O Omir, ele é de Piracicaba, rapaz, da minha terra. Ele que foi um cara que me implantou o jato, entendeu? Sim. Ele que eu aprendi a voar o jato com ele. Então, aí ele me deu os duplos lá e foi rapidão, me solou. O Omir foi meu colega de Itaituba. Ele voou lá em Itaituba. Ele voou lá. Aliás, teve um monte de gente lá. Isso, Epaminondas, o Wilson, o Omir, quem mais? O Bacarim. O Petan, tudo o pessoal de Piracicaba foi... Som da minha época de garimpo. O Bacarim já foi em Alta Floresta, Piacás, nós voamos junto ali. Bacarim é um excelente amigo, adoro ele, tô louco para trazer ele aqui. Gente boa, tem uma história bonita também o Bacarim. Tem uma história muito bonita. Ele fala assim, eu adoro o Bacarim. Gente então, muito boa. Esses pessoal são da minha época, são meus conterrâneos de garimpo. Legal. Então, sua transição foi sossegada para o jato, aí foi na Global? Da Global, eu saí da Global para voar, saí de um Citation para voar um Cirrus. Nossa, que diferença. É diferença. Que é uma bela máquina. Bela máquina. Aí o meu patrão comprou um King 350, que eu estou há 11 anos com eles. Até hoje? Até hoje. Vou fazer 12 anos em junho, agora eu faço 12 anos de casa. Nossa Senhora. E você tem alguém a mais na sua família? Seus filhos tiraram brevet? Tem. Eu tenho meu filho, e meu filho... eu brevetei ele em Bragança Paulista também. Depois ele tem uma história muito bonita também, que eu botei ele para aprender a voar.
Entendeu? Eu mandei ele para Altamira, foi voar malote, voou malote bastante. Não é fácil voar malote, hein? Aí depois sempre ele... pesado, né, Sempre comandante? pesado. E aí ele veio botei ele na cruise, quando tinha cruise linha aérea, foi voar LET, era copiloto de LET. O LET é o avião europeu. Né? Exatamente. Que ninguém sabia até agora há pouco. Era. Graças ao nosso amigo Leandro, que nos informou que ele é da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Então, não sejamos cara de pau. Exato. Obrigado, Leandro. E aí ele foi para comercial voar jato. Foi voar jato. Aí voou Boeing, depois voou Airbus, aí hoje ele voa na outra companhia também, Airbus, e tá graças a Deus... Comandante Herbert Hack na companhia aérea. E me deu a coisa mais sagrada na minha vida, que é minha netinha, que é... coisa ali. Qual é o nome da sua netinha? É Sofia. Sofia, um beijo pra você, Sofia. A alegria da casa. Legal, né? Me diga uma coisa. Olhando para aquela lente lá, vou te complicar um pouco a vida. Pois não. Qual o conselho que você dá para quem começou agora na aviação, depois de ter passado tanto apuro, que você tem que admitir que é um homem de sorte, né? Primeiro, Sim. que casou com uma esposa muito bacana, Exato. teve a sua carreira na aviação, a sua netinha Sofia, e conseguiu sobreviver ao garimpo, que não é brincadeira. Qual o conselho que você dá para quem está começando? Para quem está começando, nunca desistir dos seus sonhos. Se você gosta da profissão, você tem que fazer com amor. E sempre ser uma pessoa leal, ser uma pessoa que dedica ao seu trabalho, cuida do avião, do seu patrão, como se fosse seu. Porque é o seu sustento que bota o pão dentro da tua casa e também é a sua segurança de vida. Você está ali dentro. Eu acompanho as revisões do meu avião a fundo e eu sou um cara muito chato a respeito disso. Eu brigo por detalhes. Eu sei porque eu já vi o seu avião, já fotografei. Já fotografou tudo meu avião, muito você bem viu como arrumado, é que é. Entendeu? Então, ali é a minha ferramenta de trabalho, ali é a minha segunda casa. Então, eu tenho que cuidar bem. Se você não cuidar bem da sua casa, quem vai cuidar? É isso aí. Entendeu? Então, quem está começando a aviação, não é fácil a aviação, mas você não pode desistir. Primeiro obstáculo que você vê, você querer desistir, vá em frente, não desista. Porque é uma profissão altos e baixos, um dia você está empregado, outro dia você está desempregado, mas é uma profissão muito bonita, uma profissão muito boa. Eu não me vejo. Se eu morrer e nascer de novo, eu caso com minha esposa de novo e serei piloto de novo. Que legal, hein, comandante? Gilson, obrigado pela visita. Venha mais vezes, quando tiver mais histórias para contar. Se lembrar lá, puxar no seu HD, você conta mais coisa pra gente. Tá ok. Tá bom? Eu que agradeço. Gente, obrigado por acompanhar o programa. Vai lá, se inscreve, sinalzinho, positivinho, likezinho e tudo. Faça seus comentários, faça perguntas, que a gente pode responder pra você, tá bom? Não some não. Valeu, um abraço, valeu!